Boa noite, galera. Boa noite, turma. Professor Sérgio chegando na nossa live. Hoje eu vou receber ele, o Dr. Júlio. Isso aí. Que bom que vocês estão aí, que bom que vocês estão chegando. Vai curtindo, compartilhando, ampliando essa live. Vamos receber o máximo de pessoas possíveis que podem chegar aqui. Ó, hoje até o perfume passei, porque o camarada sempre anda na linha, isso mesmo. Ele anda na linha, eu prometi, falei pra ele assim, ó, vou entrar igualzinho você vai lá trabalhar. Imagina um cara que vai trabalhar, parece que vai no banco, sabe? Então, só que o conteúdo que ele vai trazer hoje aqui é sensacional. E ele já tá aqui na linha, já vou mandar o convite pra ele entrar aqui com a gente. Viu, doutor Júlio? Vou te chamar, que você venha, que você participe dessa live. Vamos conversar com a galera. Eu tenho muitas perguntas que foram encaminhadas para nós. E desbloqueia aqui para mim, por favor. Estou pedindo para minha secretária me ajudar. Deixa eu já mandar o convite aqui. Isso, mandei o convite. Agora, obrigado. Ah, abriu aqui, ó. Obrigado. E aí, gente, vão chegando, vão entrando, porque a live hoje vai ser sensacional. Pode compartilhar com todos. Ó, cara, viu? Será que eu cheguei pertinho ou não? Ótimo. A hora que você falou que ia até vir de gravata, eu falei, eita, pera aí, melhor eu ir um pouquinho mais chique, então. Eu ia colocar gravata, eu falei assim, não, deixa eu chegar mais ou menos para não espantar as pessoas, né? Chegar pertinho do Júlio, pelo menos um terno, né? Aí, tamo junto. Ó o cara chique, eu tô vendo, você tá muito estiloso, muito estiloso. Exatamente, ó, exatamente. Muito feliz de ter você aqui primeiro na tela, né? Uma pessoa fantástica que você é, assim, o tempo que a gente esteve junto ali, de trabalhar junto, né? A troca de conhecimento. E aqui, quando eu te encontrei no Instagram, eu falei, mano, é ele, vou chamar ele para a live, vamos conversar. E tem muita gente que vai nos acompanhar, que está nos acompanhando já, mandaram as perguntas, e vai ter gente que vai entrar também nessa live, viu? Tem uma galera que trabalha com a gente lá, vai fazer uma participação especial. Falei, pode vir todo mundo. Assim que a Ana, a nossa psicóloga, aparecer, ela também vai participar aqui um pouquinho para falar um oi. Doutor Júlio, para quem não te conhece, se apresente, por favor. Bom, boa noite, pessoal. Ô, Sérgio, o áudio tá bom? Só para... Tá ótimo, cara. Você tá de lapela, mano. Parece que tá na Globo. Ô, Sérgio, boa noite a todo mundo. Boa noite, pessoal. Primeiro eu quero agradecer, Sérgio, pelo convite. Né? Conheci você aí mais ou menos um ano passado, mais ou menos, né? Faz um ano e pouco que a gente se conheceu. Uma grande pessoa também, uma pessoa que eu me inspirei bastante em todos os conhecimentos que eu adquiri quando a gente trabalhava junto lá no Hospital do Ouro Verde, né? E, bom, para me apresentar, meu nome é Júlio, né? Eu tenho 30 anos. Eu nasci numa cidadezinha do interior aqui, que é São João da Boa Vista, uma cidade próxima de Campinas até, mais ou menos 1h30 daqui. Fiz todo o meu colegial, fundamental, tudo eu fiz lá na minha cidade. No ensino médio, tive a oportunidade de viajar para o Canadá, onde eu morei um ano em Montreal. Foi quando eu consegui aprender um pouquinho do francês. Um pouquinho nada, o camarada fala, ó, ele detona o francês. E aí eu consegui dar umas arranhadas aí com o Sérgio nos corredores do hospital lá do Ouro Verde para treinar um pouco. E depois eu vim para Campinas fazer a faculdade de medicina, né? Aí fiz minha faculdade de medicina aqui em Campinas, na Universidade da PUC de Campinas, né? Uns 6 anos aqui. E aí foi quando eu decidi fazer a psiquiatria, já comento mais daqui a pouquinho, um pouquinho sobre isso. E aí estou fazendo hoje a residência em psiquiatria, no 2º ano de residência, né? Residência são 3 anos. Estou há 1 ano e meio fazendo a residência também na PUC, que é a mesma casa que eu me formei aqui. Sensacional, sensacional. Muito bom. Gente, para quem está chegando aqui, eu sou enfermeiro de formação, sou enfermeiro psiquiátrico e eu também sou filho da PUC, me formei lá e também voltei lá. O meu mestrado também foi na PUC, em Ciências da Saúde. Mas hoje o assunto é sobre saúde mental. A gente vai falar de saúde mental. Eu montei aqui, eu tenho um monte de perguntas que as pessoas mandaram, porque muita gente... Meu amigo Rodrigo está chegando. Rodrigo Bernardes mandou também algumas perguntas aqui para nós. É um grande fisioterapeuta, viu? Eu costumo sempre falar dele quando ele entra nas lives. O cara arranca a dor com a mão, é verdade. Ele arranca a dor com a mão. Dor cervical com ele arranca-se com a mão. Vamos lá, Júlio. A minha primeira pergunta, você falou um pouquinho da sua trajetória aí.
Eu queria entender, é possível, falando de saúde mental, traçar estratégias de prevenção em saúde mental? É possível ter essa possibilidade de traçar estratégia? E como seriam essas estratégias? Para a gente já começar a conversa. Bom, uma ótima pergunta, né, Sérgio? Acho que iniciou com uma boa pergunta. Sim, é possível, sim, traçar estratégias e funcionam muito, né? Eu costumo até, antes de introduzir, eu costumo até brincar um pouquinho com os pacientes que eu atendo, para fazer uma comparação, né? Uma analogia para eles poderem entender melhor, né? Mas eu falo, olha, a nossa mente, o nosso cérebro, funciona como se fosse uma máquina, né? É uma máquina. Como se fosse um carro, né? Aí eu falo para eles. Ah, mas por que como se fosse um carro? Bom, o carro, quando você compra, tira ele zero ali, o carro tá ótimo, né? Você tem que fazer várias coisas com esse carro para ele durar bastante tempo, né? Senão o carro logo, logo começa a perder funcionalidade, começa a perder, começa a falhar todas as peças e morre. A mesma coisa no nosso cérebro. Quando a gente começa, né? A gente nasce e tudo mais, tá tudo bonitinho, né? Conforme vai traçando, a gente vê que uma das principais coisas que a gente faz com o nosso cérebro é em relação à função dele, o carro. Qual é a principal função do carro? É andar, né? É se locomover. E aí eu falo para os pacientes, se você deixa o seu carro na garagem lá estacionado e não coloca ele para funcionar, deixa ele lá, meses, o que vai acontecer? Uma hora ele para de funcionar, não dá mais partida, começa a enferrujar tudo. O cérebro, a mente é a mesma coisa. O nosso cérebro foi feito para ficar ativo, né? Para funcionar. E quando eu falo em funcionar em todos os sentidos. Por exemplo, inclusive em atividade física, né? Se eu estou fazendo atividade física, eu tenho uma regularidade em atividade física, eu estou ali todo dia, ou o quanto que dá para fazer, mantendo o meu cérebro ali ativo, oxigenando, liberando vários hormônios que a gente tem aí na atividade física, meu cérebro está funcionando. Ao mesmo tempo que eu estou, o quê? Mantendo atividade com outras coisas, como estudo, cursos, atividades sociais, igreja, música, hobbies, ou seja, eu estou toda hora trabalhando o meu cérebro, né? O nosso cérebro foi feito para isso, para ser trabalhado, né? E eu costumo até dizer, quando a gente dorme, né, tem uma pequena fase ali extremamente importante do nosso sono, que a gente chama de sono REM, né? Que é um negócio bem mais específico, mas que a gente está descansando, mas nosso cérebro está extremamente ativo, que é a principal fase em que ele está reciclando tudo. O que é bom joga fora, o que é bom, né, fica na memória, o que é ruim joga fora. Ou seja, nosso cérebro está em atividade. A gente tem que manter isso nele, a gente tem que dar isso que ele gosta. Isso é uma das principais coisas que a gente faz para manter nossa saúde mental e nossa mente saudável, né? Uma outra coisa, voltando à analogia do carro. Você coloca gasolina boa, você coloca um óleo bom, por quê? Senão o carro começa a ter problema. Mesma coisa com o nosso corpo, né? O que você come, o que você se alimenta, né? Então, seu estilo de vida saudável, né? Alimentando de produtos mais naturais, né? Evitando esses industrializados, né? Que tem um monte de conservantes, um monte de aditivos que não são bons. Isso vai fazer com que o seu cérebro também seja maior, bem mais nutrido, né? E se ele é bem mais nutrido, obviamente ele vai funcionar melhor. Né? Ainda continuando na própria analogia do carro, o que você faz ao longo de alguns meses para o carro manter bom? Levar em revisão, trocar algumas peças. Nosso corpo não é diferente. Nosso corpo funciona assim. O que significa isso? Eu preciso fazer, dependendo da idade, alguns check-ups, preciso ir ao médico, preciso saber como está a minha doença antes de ter problema. Né? É assim que a gente faz com o carro. A gente leva na revisão antes de ter problema. E é exatamente isso. Você vai no médico, faz exames quando precisa, né? De repente, dependendo da faixa etária. E aí você vai deixando todo o seu sistema. Coração, rim, pulmão, né? Toda a parte endócrina, tireoide, tudo isso alinhado. Porque se alguma dessas partes também adoece, automaticamente nossa mente também adoece. Então, você fazendo tudo isso, né? Você está prevenindo com certeza várias doenças psiquiátricas em si, né? A gente sabe, Sérgio, que tem algumas doenças, sim, que tem um fator genético, né? Então a gente fala, a maior parte, né? Todas as nossas doenças psiquiátricas têm um pouquinho de fator genético embutido. Então aquilo que a gente herda dos nossos pais, nossos avós, né? Que está embutido no nosso DNA. Isso a gente praticamente não muda, né? Mas a gente sabe também que o meio ambiente, né? O fator externo é muito importante. Ô, Júlio, pode falar. Júlio, desculpa te interromper esse belo raciocínio. Eu estou te captando. O pessoal está falando que o som não está bom.
Você se importaria a gente tentar, talvez, pode ser que a lapela, talvez, vê como que tá. Tenta falar de novo agora, vamos ver como que fica, por favor. Tirar agora melhora? Você tirou a lapela? Tirei. Não melhorou? Peraí. Vai de novo, por favor. Ó, desconectei aqui, vê se funcionou. E aí, pessoal, o que vocês estão achando agora? Peraí. E agora? Agora sim, agora tá bom. Ah, tá. Então tá bom. Não tá com muito eco, não, né? Não, tá top agora. Agora, ó, a gente Então vamos ultrapassou voltar. a Globo, a Record, agora. Então, e aí, exatamente isso que a gente estava falando, Sérgio. Algumas doenças, a gente tem o componente genético delas importante, né? Que a gente sabe que não dá para mudar, né? Mas que interferindo no ambiente, né? Então, mudando todas essas coisas ao redor, né? Estilo de vida, sociabilização, deixando a sua mente bastante ativa, você pode até silenciar alguns genes, né? Que não vão ativar. E aí você fica bem, a sua saúde mental fica boa. Então, na maior parte das doenças, a gente consegue sim prevenir. Se não prevenir, claro que existem exceções, isso sempre na medicina. Se a pessoa desenvolver uma doença psiquiátrica, uma doença mental, você tendo esse estilo de vida, né, essas outras estratégias bem estruturadas, muito provavelmente você vai ter um melhor prognóstico na doença. Você vai se desenvolver melhor. Os remédios, às vezes, eles vão atuar com maior eficácia. Você vai ter menos efeitos colaterais. Você vai ter um prognóstico muito melhor dentro do seu tratamento. Então, sem dúvida, estratégias de prevenções existem e são muito pouco abordadas, viu, Sérgio? Hoje em dia, na medicina que a gente vive, é uma medicina muito de diagnóstico, né, e tratamento com remédios, né? E a gente sabe que, óbvio, os remédios são bons? Sim, quando muito bem indicados, mas não só o remédio, você pode atuar nessas outras estratégias, né? Que funcionam e ajudam a melhorar muito mais o paciente. Sensacional. Galera, vocês estão gostando da live? Tá show de bola. Então aproveite agora. Use um outro telefone, não saia daqui, convide todo mundo, chama a família, manda o link lá no grupo da família, no grupo do churrasco, da faculdade, todo mundo. Que esse conteúdo aqui, gente, ó, sensacional. Ô, Júlio, uma outra coisa que eu gostaria muito de saber aqui, nessa sua trajetória, né? Eu queria muito saber, antes de dar sequência, porque a gente tem umas 6, 7 perguntas que vieram da caixinha. Gente, você que está chegando aqui, se você quiser deixar uma pergunta também para o Dr. Júlio, a gente vai ler, ok? Para ele sim participar e interagir com vocês. Já mencionando aqui, nesse mês eu vou receber mais um outro médico, no dia 25. Ele é o Luiz. A gente vai falar também, abordar também um outro assunto. E o Júlio vai voltar logo em seguida com uma outra live que a gente já planejou. Então, a gente montou uma sequência de live para falar um pouquinho sobre saúde mental, visto que tem se falado pouco sobre isso. Então, a gente precisa, assim, abordar esse assunto, tentar trazer um pouco mais, esclarecer com um linguajar mais simples, para que todos possam, assim, entender, ok? Captar melhor as informações. Por que você escolheu a psiquiatria? E depois eu volto com as outras perguntas. Pergunta boa. Quem me conhece há muito tempo, até hoje faz essa mesma pergunta. Por que você foi para a psiquiatria, né? Sérgio, quando eu entrei, de fato eu não sabia o que eu queria, né? Quando eu fui fazer os 6 anos de medicina. Aí, nos primeiros anos, eu já falei, não, vou fazer cardiologia, né? Aí comecei a fazer tudo sobre cardiologia, fui para congresso, fiz trabalho, frequentava ligas e falava, não, acho que eu vou para a área de cardiologia mesmo, é isso que eu quero e tudo mais. Quando eu entrei no internato, que são os 2 últimos anos de medicina, que é onde a gente tem mais contato com ambulatórios, hospitais e tudo mais, eu via que faltava alguma coisa, sabe? Eu gostava muito, eu gosto muito de clínica, isso não nego, gosto muito, quem me conhece sabe. E aí eu falei, nossa, mas parece que tem algo que ainda não tá legal, não tá encaixando, sabe? Mas eu não sabia o que era. E aí eu comecei a me questionar e falei, não, vou conhecer tudo primeiro para poder ter uma noção geral, né? E quando passei pela psiquiatria, né, fiz alguns estágios, quando eu estava de férias, eu fui e frequentei o pronto-socorro, junto com os residentes lá, para poder entender um pouco mais do dia a dia, né? E eu vi que era ali que faltava, aquilo que faltava estava ali, né? Porque, na verdade, eu queria poder juntar a clínica com alguma parte que eu pudesse ver o indivíduo, né, o ser humano, como uma pessoa única, né, dos pés à cabeça mesmo, né, de poder entender o que passa dentro da mente e poder ajudar aquele sofrimento que muitas das vezes é oculto, né? Porque quando eu tenho algum sintoma, eu tô com o coração ruim, tô com alguma coisa ruim, sempre eu tô manifestando algum sintoma.
na doença mental, muitas das vezes, você está quieto, a pessoa às vezes nem é percebida. E ela está tendo um sofrimento psíquico muito intenso. E eu vi que ali era o momento de eu poder entregar isso para o paciente, sabe? De poder ajudar ele. E como eu sempre gostei de falar, e sempre gostei de me comunicar, eu falei, nossa, acho que aí eu vou fazer diferença. E aí, uma das vezes que eu acompanhei, eu peguei uns familiares juntos. Tinha uns familiares acompanhando o paciente, tudo. E aí eu vi que, além de poder ajudar o paciente, eu podia ajudar e muito a família desse paciente. Porque, na maior parte das vezes, eles estão muito perdidos, né? É uma doença, né? Uma área da medicina que ainda é muito pouco falada, tem muito preconceito, e eles ficam assustados, né? E não sabem o que está acontecendo. Então, esse feedback que você consegue dar com a família também, e de ajudar essa família a instruir essa família a como ajudar o seu paciente, né? O seu familiar que está doente. O que fazer? A família realmente não sabe. É claro que nas outras áreas, você também pode fazer isso, né? Com certeza, todas as áreas. Mas na psiquiatria, eu acho que foi onde eu encontrei. É a área que eu tenho mais abrangência disso, né? Tanto é que nas nossas consultas, boa parte da consulta, às vezes, é com o familiar. Né? O familiar está presente, né? Muitas das vezes, quando é necessário, a gente convoca a família para poder entender a história, né? A psiquiatria, o diagnóstico, você precisa saber da história. Então, a família sempre está presente, né? E a família está ali compartilhando junto todo o processo do paciente, toda a melhora, toda a piora dele e o que acontece. Aí eu falei, não, é aí que eu preciso. Porque eu vou juntar toda a clínica que eu gosto e que eu vou ajudar esse paciente também, porque saúde mental não deixa de ter muita coisa clínica junto, né? Nossa mente só funciona porque o nosso corpo está funcionando. E aí vou juntar com essa parte que para mim é fascinante. E aí foi onde eu escolhi a psiquiatria. E quando eu entrei, eu vi que não tinha dúvida, Sérgio. Era a área fascinante, que eu adoro, amo de paixão. E a cada dia que eu passo, eu vejo que é ali mesmo que eu tô e é o lugar correto. Sensacional. Inclusive, gente, para você ter uma noção, o intuito dessa live é nessa fala. Ó, Júlio, eu vou fazer um recorte disso, vai virar um podcast isso aqui. Sabe aqueles recortes que bombam? Boa. Vou fazer esse recorte e vou compartilhar. Porque essa é a intenção, poder falar um pouquinho mais da saúde mental, poder ajudar as famílias. Porque realmente muita gente não consegue ter as informações corretas. Ou quando tem muito termo técnico, onde a pessoa tem até medo e vergonha de questionar, de perguntar o que o senhor quer dizer com isso. Então, se você tiver alguma dúvida, coloque aqui, a intenção é essa mesmo para o Júlio, trazer esse linguajar mais simples, mais aberto para todo mundo ter acesso, ok? Então, esse conteúdo depois da live vai estar no meu canal do YouTube, o link vai ficar com o Júlio também, vai subir lá no meu podcast, eu tenho o link do podcast também, vocês podem acessar, não saia da live, pode compartilhar, chamar os amigos, mas todo mundo aqui. Júlio, uma outra pergunta de eu entrar nas perguntas que a galera mandou, ok? Fale de uma coisa que já te chamou a atenção nos seus atendimentos, algo que você possa compartilhar. Algo que foi bom, boa, e algo que foi ruim. Então, duas coisas que te chamaram a atenção, assim, que você possa compartilhar conosco dentro desse contexto que a gente está abordando. Uma pergunta complicado, né? Tem muita coisa que chama atenção, né? A gente vê que eu costumo falar que nas nossas consultas, assim, o dia a dia nunca é monótono. Você nunca vai ver um negócio que não vai te chamar atenção na saúde mental, né? Sempre vai ter alguma coisa que você vai falar, nossa, eu nem tinha pensado nisso, olha isso, como que foi, olha o que o paciente falou, olha o que a família trouxe. Então é sempre uma novidade na saúde mental, né? E acho que agora falando sobre até isso que a gente estava comentando até agora, a questão da família, Sérgio, sobre a importância da família, né? E de ser bem instruída, orientada para ajudar o paciente. E eu acabei lembrando de um caso que eu atendi em uma das clínicas que eu estava trabalhando, né? Como uma das clínicas fora da residência. E era um paciente que tinha uma questão muito importante com o álcool, né? Era um dependente mesmo, né? Há muitos anos já por álcool. E ele tinha ficado, tava perdendo tudo. Tava perdendo família, né? O casamento dele, o trabalho dele. E ele não conseguia mais sair dessa vida, né? E ele, por livre e espontânea vontade, veio no meu consultório sozinho, né? Não a primeira vez, veio sozinho. E expôs tudo aquilo para mim e pediu ajuda, né? Naquele momento eu falei, nossa, esse paciente, mais do que ele precisava, era de alguém da família aqui, né? Porque do jeito que ele estava, a gente sabe, né, depois na dependência de álcool, né, muito, né, difícil de você conseguir tratar isso sem o apoio da família, né? A família é o suporte principal. E aí eu falei para ele, assim, você tem alguém da família que consegue vir na semana que vem? Eu te encaixo aqui e a gente conversa um pouco. Eu acho que meu filho vem. Eu achei que ele não ia voltar, Sérgio, porque a maioria das vezes isso não acontece, infelizmente.
E a família voltou. Voltou o filho e voltou a esposa. E aí os dois vieram comigo, eu conversei, expliquei, orientei, deixei tudo alinhado. E aí marquei um retorno próximo para ele. Nesse dia, ele não voltou. Ele não apareceu, mas veio a família. Só a família, não veio o paciente. E aí eu chamei, levantou o filho, que veio, somente o filho, sentou e falou, doutor, eu preciso de ajuda. Meu pai não está bem ainda, ele não conseguiu, ele está fora de casa, ficou vários dias fora, ele não voltou para casa, acabou batendo o carro. E aí ele pôs tudo aquilo, né? E eu fiz uma consulta com ele, né? Uma consulta familiar ali. E orientei ele o que fazer. Falei, olha, se ele está dessa situação, vamos levar ele no pronto-socorro. Aí orientei levar até o pronto-socorro da PUC, que é onde que eu trabalho como residente, né? E falei, ó, leva lá tal dia que a gente consegue avaliar ele. Levou ele até lá, a família foi, ele foi também. Resumo, esse paciente foi para o nosso ambulatório específico de dependente químico que a gente tem, né, na residência. A família está frequentemente junto com ele no ambulatório. Ele deu uma grande melhora. Tipo, ele conseguiu reatar o casamento, melhorou a questão do trabalho. E aí isso me chamou muita atenção, porque eu falei, olha pra você ver, a família, o suporte que a família... Se essa família não tivesse voltado, não tivesse tido instruído, esse paciente estaria novamente ainda por aí, vai saber se ele não teria até pior, né, agravado o quadro. A família foi muito importante nesse momento. Então isso me chamou muita atenção. E uma coisa que me chama a atenção pro lado ruim, né, infelizmente, Sérgio, é o preconceito que a gente tem até hoje, tá? Isso eu já falei várias vezes e vou continuar falando, é uma coisa que que eu bato aqui, vou bater bastante sobre isso, que é o preconceito em saúde mental, né? O quanto, às vezes, os próprios familiares, né, os amigos, têm preconceito e a paciente, ela sentou na minha frente um dia, uma consulta, foi lá da residência, ela já acompanhava há um tempo. Ela sentou, ela não quis falar nem bom dia pra mim. Ela olhou pra minha cara e falou assim, doutor, me responde uma coisa, eu sou louca? Aí eu olhei e falei, mas por que você está perguntando isso? Ela falou assim, não, porque na minha família, todo mundo, meus amigos, minha vizinhança, todo mundo fica falando que agora eu comecei a vir do psiquiatra, que eu sou louca, e que eu tomo remédio, e que eu sou louca. E eu não quero isso, então eu não vou tomar remédio se for assim. Sabe, isso me marcou bastante, né? Porque óbvio, né? Trabalhei bastante com ela, conversei sobre isso, mas olha o quanto isso influencia, né, na decisão dela. E, na verdade, ela estava lá por conta de um quadro depressivo, né? Era uma depressão. E as pessoas falando, né, de uma forma bem, né, maldosa, né, que ela era louca, que a gente nem se fala mais disso, né? E ela quase suspende o tratamento por conta disso. Então, gente, o que o Dr. Júlio está falando é de grande importância, o papel fundamental da família, né? A gente tem falado muito sobre isso. Eu costumo sempre falar o seguinte, quando aparecer uma doença e quando tiver uma estrutura familiar equilibrada, compacta, a família tende a passar com uma leveza na situação, inclusive dá um apoio para o ente querido que está em sofrimento. Quando não se tem equilíbrio, isso prejudica todo o processo, inclusive, de cuidado, porque a primeira rede de cuidado que tem psiquiatria e saúde mental é a família. Então, ele já mencionou isso, é de extrema importância. Eu acho que, para todos que estão nos assistindo, eu costumo sempre falar, é bom que nós possamos, sim, observar um pouquinho dos nossos familiares. Hoje em dia está muito escasso a gente olhar para o outro, né? Eu costumo sempre falar da mesa. A mesa ela é muito importante. Hoje não se come mais na mesa, mas a partir da mesa a gente consegue observar a mudança de comportamento na mesa. Você consegue ver se a pessoa consegue olhar nos olhos, você consegue ver se a pessoa está muito entristecida, se ela consegue como se comunicar ou não. Algumas situações são expostas quando se tem uma mesa montada. Então, se em alguma circunstância se deixou de se sentar na mesa, talvez está na hora assim, de voltar a acolher os seus, sentar na mesa. Você talvez consiga oferecer a mão sem, talvez, chegar até o hospital, né? Você já pode começar a atender e ajudar dentro da sua casa. Temos alguns comentários aqui, antes de eu fazer as perguntas que vieram, né? São muitas perguntas. A Maria Gabriela colocou, Júlio, eu adoro as tuas lives, um beijo para você. Eu adoro as tuas lives, você está falando muito bonito. Adoro você. Olha, Júlio. Ó, fantástico aqui, a Sara colocou, tem muita gente nos acompanhando. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo, ele colocou o seguinte, antes de eu dar sequência com essas outras aqui, todo paciente que procura um psiquiatra precisa de medicação? Ótima pergunta. Não,
Não precisa, né? A gente sabe que todas as doenças psiquiátricas, as doenças mentais, quando a mente adoece, nem sempre a pessoa precisa de medicamento para tratar isso, né? Isso tudo, óbvio que quem vai avaliar é o médico psiquiatra, que vai conseguir, junto com o paciente, entender até que ponto, qual é a gravidade daquele problema dele, né? O quanto isso está impactando muito na qualidade de vida dele, né? No trabalho, nos relacionamentos, e o quanto isso é impactante na sua própria saúde. E aí ele vai conseguir definir se há necessidade, há critérios, né, para introduzir um medicamento ou não. Muitas das vezes, por exemplo, alguns transtornos, algumas doenças relacionadas com ansiedade, né? A gente consegue, com uma terapia, né, cognitivo-comportamental, alguma psicoterapia com psicólogo, algumas técnicas de relaxamento, a gente consegue controlar se o nível dessa ansiedade não é tão intenso. E aí nem sempre esse paciente vai precisar tomar um remédio para ansiedade, né? Ele consegue fazer outras terapias. Atividade física, às vezes esse paciente não faz nada, ele começa uma atividade física, ele começa a se alimentar melhor, automaticamente ele já melhora e já reduz a intensidade dos sintomas dele. E aí sim, esse paciente não vai precisar de um remédio para acompanhar. É claro que na maior parte das vezes, quando chega até um psiquiatra, boa parte das vezes esse paciente já está mais sintomático, né? E em algumas doenças, obviamente, aí sim é necessário, né? Até para... Sumiu o som. Agora voltou. Ah, Tinha sumido o desculpa, som. Tinha voltou. sumido. Então, e algumas Legal. É dessas... muita tecnologia, é muita É, tecnologia. aí é a primeira vez, um monte de coisa aqui, ó, e aí não dá nada. Ai, que legal. Que bacana. Pode ir, por favor. Voltou? Voltou. Bom, e aí... Voltou, tá. E aí, exatamente, algumas doenças, né, eles vão precisar, sim, de medicamento, né, para controle, para o paciente ficar bem e ficar estável. Então, isso tudo, quem vai definir é o seu médico psiquiatra, ele que vai avaliar junto com você o quanto isso vai ser importante, né, o quanto isso impacta na sua vida, para saber se há ou não há necessidade de introduzir uma medicação naquele momento. Às vezes, a gente consegue até esperar um pouco, fazer outras alternativas, né, e ver se melhora antes de iniciar. Mas tudo isso depende da avaliação no momento. Que legal, bacana. Galera, vão tirando os prints dessa live, tá? Você tira o print rapidamente, você manda no WhatsApp do povo, para o povo vir para cá assistir a gente, ok? Para todo mundo poder aprender, tirar as dúvidas. Eu tenho uma pergunta aqui da Isa Mariano, mas eu vou fazer uma aqui, depois eu volto na pergunta dela. Quando um psicólogo pode encaminhar um paciente para o psiquiatra? Uma das perguntas que veio da caixinha. Ótima pergunta. Bom, acho que em duas ocasiões bem específicas. Uma delas é quando a terapia não está fluindo por conta da intensidade dos sintomas do paciente. Eu acho que o psicólogo, na hora que ele, né, tá ali com o paciente, ele consegue perceber. Se o paciente está muito sintomático, uma intensidade muito grande de sintomas, por exemplo, paciente depressivo, está muito deprimido. Às vezes ele nem fala, às vezes ele nem consegue falar. E na terapia ele vai precisar disso. Às vezes a mente dele está tão atordoada, com diversos pensamentos acelerados, num paciente muito ansioso, que ele não consegue refletir sobre aquilo que está acontecendo na terapia. E aí naquele momento, é um momento que às vezes uma medicação pontual, ou às vezes uma medicação por um prazo determinado, ajuda a diminuir essa intensidade de sintomas do paciente, e aí a terapia para ele vai ser mais benéfica. Então, acho que isso é um dos motivos. O segundo motivo, eu acho que é quando o psicólogo ele percebe de fato que aquilo que o paciente está trazendo para ele, né, os sintomas, o comportamento que ele tem, está impactando na própria vida dele. O quanto isso está impactando no trabalho, né, nos relacionamentos, o quanto isso está impactando na sua própria saúde física. E aí ele chega e fala, não, acho que agora é o momento, talvez, de encaminhar, pedir uma ajuda do psiquiatra, porque está muito sintomático, de fato, né? Esse paciente está tendo vários prejuízos, né? Ele não consegue mais ter uma vida, há uma quebra, né? A gente fala que há uma quebra. O paciente, ele para de fazer aquilo que ele fazia antes. E ele começa a entrar numa espiral mesmo, né? E vai descendo. Chega um momento que ele precisa de ajuda, ele vai precisar de alguma coisa para dar uma reerguida nele, para ele continuar a terapia. Então, acho que esses são os dois principais motivos que um psicólogo encaminharia um paciente para o psiquiatra. Legal. Tá aí o doutor Júlio respondendo as perguntas. Como eu disse, gente, o Júlio está aqui hoje. Fiquem ligadinhos aqui no professor Sérgio.
O Júlio vai estar com a gente no início do mês que vem, ou no final desse mês. Mas vem aí o Dr. Luiz, que está aqui na live também, no dia 25. O Luiz vai estar aqui com a gente, uma super live também. A gente vai abordar um outro assunto, então fiquem aí ligadinhos. Já aproveita e se inscreva aqui, se inscreva no Instagram também, Dr. Júlio, tá bom? E aí, vamos lá, tem alguns comentários aqui. A de Cássia Breda colocou, tá ótimo, parabéns, filho. E para você, professor, obrigado, muito obrigado, viu? Aqui tem, a Isa Mariano perguntou, doutor Júlio, tem uma dúvida, aumentaram os casos de depressão pós-Covid? Sim, com certeza. Inclusive, eu até fiz um stories na semana passada sobre um caso de Covid que eu atendi, né? De um paciente que piorou muito depois do Covid, e falei que até ia fazer novos stories, né? Novos vídeos, explicando um pouco sobre isso. Nos próximos dias agora, próxima semana, eu vou elaborar um material legal sobre o efeito da pandemia na nossa saúde mental. Mas, já respondendo a sua pergunta, sim, aumentaram muito os casos de depressão, de ansiedade também, principalmente por causa de todos esses fatores de privação, isolamento, medo intenso, né, da morte, do que acontecer. Mas isso tudo eu vou elaborar, é um assunto bem delicado, dá para falar muito sobre isso. Eu acho que dá para falar depois, me acompanha aí que eu vou mostrar vários vídeos sobre isso e a gente vai comentar muito sobre isso e eu tiro várias dúvidas depois. Mas sim, aumentou. Legal, bacana. Inclusive, você... Olha quem está entrando, é uma outra enfermeira top também. A Tatiane está aqui com a gente. Que bom que você está aqui, Tati. Que bom. Pode comentar aí se você quiser entrar um pouquinho e falar também. Fique à vontade. Está convidado, hein? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Todo paciente que procura... Acho que isso aqui... isso. Todo paciente que procura a psiquiatria precisa tomar medicação. Não, acho que você já respondeu essa pergunta. Já foi. Vou arriscar que foi muita pergunta. Vamos lá. A outra aqui. Preciso tomar remédio psiquiátrico para sempre? Não, depende do caso, né? Depende muito de qual doença a gente está falando, né? Se a gente estiver falando, por exemplo, de um quadro ansioso, depressivo, primeiro episódio, um paciente que procurou ajuda, fez um tratamento, geralmente a gente faz o quê com esse paciente? A gente acompanha por um tempo, 6 meses a 1 ano. Se ele remite os sintomas, ou seja, melhora, né? Fica bem, totalmente bem, e ele começa a ter esses outros fatores protetores ao redor dele, né? Atividade física, terapia, quando indicado, começa a se socializar melhor, a gente consegue ir diminuindo a medicação até suspender e avaliar se esse paciente vai ficar bem e acompanhar ele. E muitos casos realmente ficam bem. Ele vai ter apenas um episódio na vida, por uma coisa muito pontual, ele começa um tratamento, melhora e fica bem. A gente sabe que em alguns casos, infelizmente, a medicação, quando a gente fala medicação para toda a vida, né? O paciente assusta, né? Em alguns casos, que a gente fala, nossa, mas para a vida toda, doutor, eu não vou parar nunca. Em alguns casos, o que acontece? Algumas doenças, né? A gente sabe que é preciso a medicação para controle. Então, eu dou um exemplo clássico assim, pressão alta. Diabetes, né? Você não toma remédio da sua pressão para deixar ela boa? Você não mede ela agora, ela não tá boa? Tá boa? Não tá? Por quê? Porque você tomou a medicação. Às vezes, a medicação psiquiátrica ajuda nisso, a manter o paciente estável. Por isso que ele tem que tomar, às vezes, por muito tempo na vida dele ou até a vida toda. Em alguns casos, são esses pacientes que, às vezes, fazem vários episódios depressivos, vários episódios ansiosos. E aí não compensa ficar tirando a medicação, né? Porque ele começa a fazer muita crise, ele começa a piorar muito. E isso impacta muito a qualidade da vida dele. E isso prejudica ele nos relacionamentos em geral, no trabalho. Então, com certeza, a medicação vai ser benéfica para ele. E aí ele tem que tomar para o resto da vida. Em alguns casos, aí a gente entra num caso mais delicado, né? Que são os quadros psicóticos, né? Que eu até comentei, né? Que são pacientes, por exemplo, que têm uma patologia como a esquizofrenia, que é uma patologia crônica, né? O paciente ele é psicótico, crônico, esse paciente precisa da medicação para o resto da vida, para ele ficar bem, né? Para ele se controlar os sintomas e ele ficar bem com ele mesmo. Então, para esses casos, a medicação é para o resto da vida. Mas para outros casos, não precisa. Então, tudo é individualizado. Depende do paciente, depende da doença mental que a gente está falando e depende muito da resposta que esse paciente vai ter frente ao tratamento. Se provavelmente ele tiver esse leque de coisas boas em volta dele, né, que a gente vem comentando, das prevenções, que na verdade não serve só para prevenir, serve também para o tratamento, muitas das vezes ele consegue. Show! Aproveitando que você comentou sobre isso,
quer tomar uma água, já posso emendar perguntas aqui. Pode me dar. Ok. Vamos lá. E quando a gente fala, e as pessoas que têm o hábito de se automedicar? Que fazem automedicação, ou simplesmente ele foi no psiquiatra, está acompanhando no serviço de saúde, por conta própria ele resolve romper, ele mesmo vai lá na internet, estuda no Dr. Google e começa a fazer a redução da medicação conforme um podcast que ele ouviu. O que você poderia falar sobre isso? Podcast de verdade é esse aqui, viu, gente? Isso aí. Vamos lá. Esse é o grande problema, Sérgio. Acontece, hein? E quantas vezes acontece? Bom, tem vários problemas nisso, né? Primeiro porque está na hora desse paciente diminuir a medicação, ele precisa de um médico, né? Psiquiatra, especialista para dizer isso para ele. Às vezes a redução da medicação pode piorar muito os sintomas dele. E dependendo de qual sintoma a gente está falando, podem ser sintomas muito graves. Se a gente está falando de uma depressão, esse paciente pode começar a ter pensamentos negativos, pensamentos de morte, começar a ter pensamentos até de suicídio. Então, não é o momento, às vezes, de tirar a medicação. Precisa de uma avaliação médica especializada, né? Segundo, nem toda medicação, a gente pode comentar isso outras vezes, mas algumas medicações não podem ser tiradas do nada, né? A gente precisa de um processo para retirar. Às vezes esse paciente para com a medicação do nada, aí ele começa a passar mal, ele começa a ter sintomas, então ele prejudica ele mesmo fazendo isso. E aí o Dr. Google está aí, né, para esclarecer várias coisas, né, mas para também piorar várias coisas, porque você acha informação de tudo quanto é qualidade, né? E às vezes não é da melhor forma para aquele paciente. Gente, saúde mental, isso na medicina como um todo, mas saúde mental em específico é muito individualizado, né? É muito indivíduo por indivíduo, pessoa por pessoa. Não é porque seu vizinho tomou o remédio X que você tomando o remédio X vai ficar bem igual a ele. Ah, não, mas ele tem o mesmo problema que eu. Mas ele é outra pessoa, né? Ele chama João e você chama Fernando. São de pais diferentes, têm genes diferentes, né? Viveram em famílias diferentes. Então, é diferente. A medicação psiquiátrica é muito individualizada, né? E hoje, com o avanço que a gente tem da psiquiatria, a gente vê muito mais isso, né, Sérgio? Tipo, cada vez mais remédios sendo mais específicos, mais especializados para indivíduos bem específicos para determinado problema que aquele indivíduo tem. Então, obviamente, não façam isso. Não se automediquem. Muitas medicações podem causar problemas, né? Quando não bem indicadas e não bem prescritas, né? Começar a tomar do nada, o paciente pode passar mal. E também não tire a medicação. Vai ao médico, tire as dúvidas, converse com o seu médico, né? Sente na cadeirinha lá e fala, doutor, antes de começar, vamos lá, eu quero entender o seguinte. E fale a sua dúvida. O médico tem que explicar para você, né? A saúde mental não faz sentido se você não tiver essa conexão com o médico. Então, retire a sua dúvida com ele. Faça seus questionamentos. Show, show. Top, hein, gente? Põe palminha aí, por favor, pro doutor Júlio. Isso aí, põe palminha. E pode colocar corações, enche ele de corações, tudo que vocês puderem, foguinho, tudo subindo aí. Seguinte, lembrando que ele falou aqui da questão também ocupacional, né? No dia 25, o doutor Luiz vai estar aqui comigo. A gente vai falar sobre a saúde mental dos profissionais da área da saúde, ok? E a gente vai abordar esse assunto. É muito importante, é pertinente. Eu convido você. Então, não pare de acompanhar aqui as redes sociais. Eu vou fazer uma série com esses dois médicos. Vai vir mais médico aqui. Você que está aí do outro lado de médico também, pode vir para cá, entrevistando com o professor Sérgio aqui. É top de linha. Aqui a gente entrevista lado a lado assim com a Globo, viu? Vamos lá. Vamos lá. A próxima pergunta é a seguinte. Quais são os maiores desafios dentro da psiquiatria? Bom, acho que eu já falei bastante, Sim. que é a questão do preconceito, né? Eu acho Sim, que esse sim. é não o principal, mas um dos principais desafios aí. Um outro desafio, eu acho que é você ter esse engajamento do paciente e familiares. Eu acho que isso também é um desafio importante, porque a gente vê na prática que, infelizmente, não é sempre que acontece. E os pacientes que a gente acompanha e que tem esse engajamento familiar, né, junto no pilar ali, são pacientes que têm um prognóstico muito melhor. Eles melhoram muito mais, eles ficam mais estáveis, eles têm um suporte muito mais adequado. Eu acho que esse também é um processo complicado, né, dentro da psiquiatria, que a gente está trabalhando cada vez mais. E além do preconceito e disso,
Eu acho que a questão da própria. Muitas das vezes, que acaba incluindo junto com o preconceito, mas, por exemplo, você banalizar um paciente, isso eu vejo muito na prática, Sérgio. Banalizar um paciente por ele ter algum problema psiquiátrico ou achar que tem. Muitas das vezes, Sérgio, a gente vê que no pronto-socorro da vida, os pacientes muitas das vezes batem lá, né, com sintomas, né, sintomas diversos, seja de ansiedade, coração palpitando, achando que vai morrer, tremendo, suando frio, dor no peito, às vezes pacientes ouvindo vozes, pacientes achando que estão sendo perseguidos, com sensação com desejo de morte, de querer se matar. E muitas das vezes, Sérgio, o que eu venho vendo muito na prática que me preocupa muito é que quando bate no pronto-socorro, a primeira coisa que acontece, na maioria das vezes, é psiquiátrico. Se achar um remedinho na prescrição do paciente, que seja um antidepressivo, seja um Rivotril da vida, qualquer coisa, é psiquiátrico. A partir do momento que taxou, parece uma tarja, parece que vai na testa do paciente, assim, ó. A fichinha de identificação dele é psiquiátrico, não é nem o nome dele. E aí, acabou. Não existe outra doença clínica, Sérgio. Ele é psiquiatra, tudo isso aí é da cabeça dele. E com isso, eu já vi várias coisas ao longo desse só um ano e meio que eu estou, né, dentro da residência, de pacientes muito sérios, que na verdade eram problemas clínicos, né, e não relacionados apenas com a saúde, com a mente, mas que estavam repercutindo na mente. E às vezes, o paciente de fato era assim, tinha uma ansiedade, tinha uma depressão, mas que também estava doente por outra coisa, e séria, tanto é que ele estava no pronto-socorro. E esse paciente, ó, ficou ali dias e dias, e só foi ser diagnosticado quando resolveram chamar a gente, porque era da psiquiatria. E aí por isso que a gente fala, a gente acaba fazendo vários diagnósticos, Sérgio. Tipo, no momento, porque na psiquiatria a gente vê que os principais, quando a gente vai fazer diagnóstico, né, fechar o paciente tem tal coisa. A gente tem que excluir as coisas gerais do corpo, né? E muitas das vezes essas coisas não estão funcionando bem. E por isso que a mente do paciente não está bem também, né? Um exemplo clássico que a gente vê isso é, por exemplo, problema na tireoide, né? Se a tireoide do paciente, que é uma glândula que a gente tem aqui, né, não está funcionando legal, esse paciente fica sem energia, né? Fica lento, fica devagar, depois fala, isso é depressão. E aí não investiga. E às vezes não, o paciente está com um problema na tireoide. Se ele tomar um remédio, ele vai voltar a ficar bem. E não está com depressão, né, propriamente dito, né? E isso eu vejo muito na prática. E acho que são um dos principais desafios ainda, Sérgio, porque é onde batem os pacientes mais graves e aonde ali é o principal risco que ele está correndo. Entre, né, viver ou morrer. E muitas das vezes ele é marginalizado porque ele toma um remédio ou porque ele tem uma doença psiquiátrica. Olha só. Olha, gente, estamos indo aí. Se você tiver alguma pergunta aí, coloca. Tem uma pergunta aqui, acho que foi da Sara. Ela colocou o seguinte: qual a importância do exercício físico? Ou qual exercício físico qual a importância do exercício físico no processo de redução das sensações ou das doenças emocionais? Então, qual o impacto, né, do exercício físico nas doenças emocionais? Acho que você já respondeu isso lá no começo, né? Sim. Óbvio que existem vários estudos provando isso, né? Que às vezes até que tipo de exercício físico é indicado para cada doença mental. Isso é até importante. Hoje a gente já está evoluindo tanto que eles estão até especificando isso. Será que é um exercício que mexe mais com a parte cardio, né? De acelerar, um exercício mais de força, um exercício de mais concentração, que exige mais concentração? Para cada doença mental, tem um exercício que seja melhor. Mas eu costumo falar até para o meu paciente, não vamos começar por isso, né? Se você não está fazendo nada, vamos começar do básico, né? Tipo, o que você gosta? Comece pelo que você gosta. Eu gosto de caminhar, doutor. Vamos caminhar, vamos começar um pouquinho a cada dia. E você mesmo vai sentindo o quão é bom. Por quê? Qual o impacto que isso tem? Além de deixar o seu cérebro mais ativo, oxigenar mais o seu cérebro, tem diversos hormônios, né, que a gente sabe que liberam ao longo da atividade física e que ajudam muito, mas muito, a manter a sensação de bem-estar e a controlar todos os neurotransmissores que estão ali envolvidos. Então, obviamente, você deixa o seu cérebro mais ativo. Cérebro ativo é um cérebro saudável e libera diversas outras substâncias, que aí são várias, não vem ao caso ficar detalhando aqui, porque é muito específico, mas que causam uma sensação de bem-estar.
que causam, que causam uma sensação tão boa de bem-estar que faz com que você durma melhor, dormindo melhor, tendo uma noite mais saudável de sono, repercute também na sua saúde mental, porque você precisa do sono para evitar que também tenha outras doenças psiquiátricas, né? Paciente que não dorme, paciente que fica noites acordadas, com o tempo ele vai adoecer. Então, ou seja, é um link, né? Um vai puxando o outro, é como se fosse uma estrela, assim, né? Vai interligando as coisas. Então, são diversos os impactos da saúde, da atividade física, na saúde mental. E depois a gente pode até trazer isso mais específico, falando um pouco mais detalhado sobre isso, mas a principal coisa é, comece a fazer. Se você não faz, né? Comece a fazer. Você vai sentir o quanto isso é importante, o quanto isso impacta dentro da sua saúde. Show! Rapaz, a galera que não tá aqui tá perdendo muita coisa. Esse tipo de entrevista nem na Globo News tem. Record News não tem, só aqui. Outra pergunta. Seguinte, posso viver com transtorno sem remédio? Essa acho que eu já respondi, né? Ou não? Não, essa ainda não. Acho que posso viver com transtorno sem remédio. Tipo, a pessoa viver sem remédio. Acho que não. Ah, tá. Não, eu cheguei a falar, né? Tipo, de que alguns podem ir falou, à terapia. Falou. Então, sim. Isso. Perfeito, você falou. Ok. Outra, medicação psiquiátrica vicia? Essa é boa. Essa eu ouço bastante. Inclusive hoje eu ouvi de uma paciente no atendimento, no ambulatório da residência, né? Ela queria parar com a medicação porque estava viciando ela. Gente, é o seguinte, não, né? Claro, vamos por parte. Boa parte das medicações psiquiátricas não viciam. Essa parte de viciar, a gente fala que é causar dependência, né? O processo de dependência, você ficar dependente daquela substância, ele é bem complexo, tá? Mas bem rápido, assim, bem resumido, basicamente o remédio ele tem que causar alterações no cérebro, tá? Dentro das conexões lá que a gente tem os neurônios que se ligam, né? Sinapses, que são conexões onde o cérebro todo interliga. Ele tem que causar ele vai mudar essa estrutura. Ele vai criar novos receptores, que são moléculas ali, vai sensibilizar alguns, ele vai fazer uma mistura ali dentro. O remédio que causa isso, ele automaticamente causa dependência, porque ele mexe na mente, ele mexe na estrutura da mente, na estrutura do neurônio. Então, quando você para de usar a substância, por exemplo, é muito mais difícil você ficar sem ela. O corpo vai responder, ele vai começar vai dar vários sinais, vários sintomas, porque ele vai querer aquela substância, porque o cérebro está todo modificado para aquela substância. Então, as nossas medicações psiquiátricas, a maior parte delas, não fazem isso. Por exemplo, os antidepressivos não fazem isso. Os antidepressivos atuam, mas eles não modulam, eles não mudam a estrutura do neurônio, né, da sinapse, não muda isso. Aí o paciente vem e fala, doutor, mas quando eu paro de tomar o meu remédio, né, eu estou tomando lá minha fluoxetina, minha sertralina, né, ou minha venlafaxina, que é um antidepressivo, eu paro de tomar, no dia seguinte eu acordo muito mal, irritado, nervoso, dor de cabeça, isso eu estou viciado, tá vendo? Aí eu tomar o remédio, melhora. E aí que vem o entendimento errado, que muitas vezes não é explicado. Isso não é dependência, né? Isso é apenas o cérebro, por um curto momento, sentindo falta de uma substância que você usou, tá? E que naquele momento ele queria ela, e aí ele fica um pouco desajeitado. Mas no seu cérebro não vai ter mudança, ele não vai mexer com a estrutura. Tanto é que depois de alguns dias sem o remédio, 2, 3 dias, 4 dias, você fica bem. Diferente, por exemplo, de algumas outras substâncias, como o álcool, né? O álcool é uma substância que causa dependência, todo mundo sabe. Por quê? Por causa de tudo isso que eu expliquei. Quando o paciente fica sem o álcool, esse paciente ele entra com vários sintomas gravíssimos e ele demora muito tempo para conseguir se livrar disso. E muitas das vezes, se ele não precisar de ajuda, se ele não tiver ajuda médica, ele pode morrer por conta desses sintomas. O tamanho é a mudança que causa no cérebro. E para ele conseguir refazer isso, desfazer, né, essa mudança, é um trabalho demorado. Isso são meses de tratamento para isso. E isso sim é causar dependência. Mas quais que causam dependência, então, dentro da psiquiatria? Basicamente, são os que a gente, né, os que todo mundo conhece, são os tarja pretas, né? Que é os benzodiazepínicos. O Rivotril, né? Esses remédios, eles precisam até de uma receita azul, que é uma receita super, mega controlada. Por quê? Porque realmente tem um potencial de causar dependência. Então ele é ruim, Rivotril? Não, depende. Tem paciente que no momento precisa da medicação.
Quando usado bem pontual, bem determinado tempo, para aquele paciente pode ser ótimo. Mas usado de forma indiscriminada, frequente, o paciente fica dependente. Uma das coisas que eu até falo para o paciente é: você começava a usar para quê? Porque eu não dormia, doutor. Você usava quanto? 10 gotinhas. E aí? Passou um tempo, 10 gotinhas não dava mais, doutor. Eu tinha que tomar 20. Aí passou mais um tempo, eu tive que tomar 40. Passou mais um tempo, eu tô tomando agora 80 gotas para conseguir dormir. E o que é isso? Isso é um processo que a gente chama que é de quê? Tolerância. O cérebro vai mudando tanto e ele vai, a gente vai precisando de doses cada vez maiores da substância para fazer o mesmo efeito, que nesse caso para esse paciente é dormir. Então você vê que é um processo bem diferente. As outras medicações, os antidepressivos, os antipsicóticos, os estabilizadores de humor, né? Lítio, ácido valproico, né? Os antipsicóticos aí, a risperidona, olanzapina, quetiapina, que muita gente usa. E os antidepressivos em geral, sertralina, fluoxetina, venlafaxina e todos os outros, não tem esse processo. Então não viciam. Eu vou aproveitar aqui uma pergunta que muita gente faz para nós, assim, tanto no hospital, em qualquer outro lugar, e em relação à galera que para dormir tem que tomar remédio. Por exemplo, que tem aquele, geralmente dentro dos profissionais de saúde, que tem 2, 3 empregos, que trabalham à noite, para poder descansar durante o dia, esse sobreefeito. Qual seria o conselho que você daria? Eu queria muito até gravar um dia um vídeo com você sobre isso, mas o que você poderia falar assim, para quem está aqui que precisa talvez desse conselho? Olha, Sérgio, ao longo do tempo, qual seria o prejuízo? Sim, assim, geralmente, o que eles acabam usando, né? Acabam indo para essas substâncias que são a tarja preta, né? Os benzodiazepínicos, que são às vezes os mais fáceis de conseguir e que são, infelizmente, prescritos muito fáceis por vários médicos. Então, é uma coisa que é de fácil acesso até, por ser uma receita controlada, mas é de fácil acesso. É só ir no médico, às vezes ele já sai prescrevendo. E ele faz um efeito bom. E aí, a longo prazo, Sérgio, isso pode causar sérios problemas, né? A gente já tem estudos já mostrando isso. Que pacientes que usam benzodiazepínicos, como por exemplo o Rivotril, né, que é o famoso que todo mundo conhece, por muitos anos ele pode dar prejuízo de memória, né? E já está até associado hoje com a questão do Alzheimer, né? Dá Alzheimer? Não, não é isso. Ele pode aumentar suas chances. Claro que o Alzheimer é muito mais do que isso. Mas ele dá prejuízos de memória. Na população idosa, Sérgio, é muito, 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 muito risco. Porque além de piorar a parte da memória do paciente, ele pode ter mais chances de queda, porque esses remédios ficam mais sedados, dá tontura. E idoso, quando cai, pode machucar o osso, fraturar o osso, e isso dá uma complicação muito grande. Então, infelizmente, vai fazer, mas quando é jovem, toca de boa, não tem problema. Mas isso aí você cria um processo de dependência e quando você vai ver, você já está usando há muito tempo. E aí, usando doses muito altas. E para retirar, Sérgio, é complicado. Precisa de um trabalho muito, muito importante com o médico para ir retirando aos poucos, porque essa medicação não pode ser retirada do nada, senão o paciente vai passar mal. E para o paciente, às vezes, é muito difícil de fazer esse desmame, né, que a gente chama. Então, tem muitos problemas com a saúde. Isso falando de benzodiazepínicos, né? Fora dos outros que também a gente usa para dormir, né? Zolpidem, outros remédios que a gente também usa para dormir, que também estão relacionados hoje com dependência. A gente vê pacientes dependentes de Zolpidem, que é um remédio para dormir, né? E que também tem esses sérios problemas, né? De quedas, de se machucar e tudo mais. E aí, Sérgio, você tocou num ponto importante, só para complementar, que é essa questão que às vezes eles vêm falar, doutor, mas eu vou fazer o quê? Né? Eu não durmo, né? Eu trabalho noturno, eu viro noites. E aí, Sérgio, entra num ponto muito, que eu chamo muito importante, assim, de você falar, peraí, vamos parar. Muitas vezes eu falo isso para o paciente, vamos parar, vamos aterrissar aí e vamos raciocinar. O que é prioridade no momento, né? É a sua saúde mental, né? Muitas das vezes a gente vê o quê? A saúde mental desses pacientes está muito prejudicada. Então, a prioridade é a saúde mental. Então, a gente precisa, de alguma forma, diminuir esse ritmo, né? Chega um momento que você não aguenta mais. E aí entra um detalhe. Doutor, mas eu preciso de dinheiro, eu preciso pagar minhas contas, eu tenho que trabalhar, eu não consigo. E aí entra um negócio bem delicado, né? Porque a gente precisa, junto com esse paciente, tentar reinseri-lo novamente numa rotina que vá ser benéfico para ele.
Porque se esse paciente está trocando noites, provavelmente ele está se alimentando mal, ele não está fazendo uma atividade física, ele não está tendo outras atividades para exercitar a mente dele. E por isso que ele está tendo vários problemas com sono. E aí, o remédio é sempre a melhor solução, né? Porque é rápido, fácil e não tem esforço. Só que a longo prazo, isso gera bastante consequência. Então, eu sempre tento estimular as pessoas. Olha, vamos tentar? Vamos tentar primeiro fazer o básico, vamos melhorar essa higiene do sono, vamos tentar fazer outras medidas antes de já partir para o remédio. Mas, infelizmente, a gente tem essa concepção errada, né? De que remédio é mais rápido, doutor, tome e dorme, né? Mas, infelizmente, as pessoas não entendem que isso causa prejuízo. Gente, vocês estão gostando da live? Coloca joinha aqui, coraçãozinho. Vamos lá compartilhando, curtindo também. Só tenho mais 2 perguntas para fazer para o Dr. Júlio, porque a gente não pode esgotar todo o conteúdo, porque tem uma próxima live que a gente está preparando para vocês, porque no dia 25 eu vou receber o Dr. Luiz aqui. E no dia, provavelmente na semana seguinte, o Júlio vai voltar aqui para a gente abordar um outro tema que a gente separou muito, muito legal. Então vai ser uma série aí de lives, e inclusive já faço o meu convite para o meu podcast. Eu vou gravar com você, gostaria muito sim, te convido para o nosso podcast, um dos primeiros que a gente vai fazer em Paulínia. Você será o nosso convidado, vamos gravar sim e compartilhar mais conhecimento, tentar abrir mais para as pessoas, né, poderem se conectar sim, para tirar as dúvidas de coisas que muitas das vezes as pessoas têm vergonha de perguntar, mas é bom se a gente abrir esse tipo de canais. A pergunta agora é: crise de ansiedade pode levar a uma depressão? Boa. O que a gente vê é o seguinte: paciente que desenvolve um transtorno ansioso com crises de ansiedade, né? Pensa só, você está tendo crises onde você começa a se sentir mal, falta de ar, coração dispara, dor no peito. Isso, um episódio. Você imagina isso todo dia. Você imagina isso todo dia e diversas vezes no dia. Ao longo do tempo, isso vai trazendo angústia para o paciente, porque ele só vive em função das crises de ansiedade. E aí, automaticamente, ele começa a deprimir. E aí é o que a gente vê muito na prática. O paciente que começa com uma questão ansiosa de base, é um paciente ansioso de base, que não foi tratado adequadamente, demorou muito para tratar ou não tratou adequadamente, e foi evoluindo para sintomas depressivos. E aí a gente acaba mesclando, porque a gente fala que é um paciente, né, com uma síndrome depressiva ansiosa. Ele acaba tendo as duas coisas. Então, é como se fosse o final aí, né, o caminho que vai seguir na sequência disso. Porque ele fica tão angustiado de tão sofrimento que ele fica ali o tempo todo. E sim, ele deprime. Olha. Gente, eu tenho a última pergunta aqui. Obrigado, Júlio. A última pergunta é a seguinte: como desmistificar o psiquiatra? Só trata de louco no primeiro atendimento? Tem como? Foi o que eu fiz com essa paciente que eu comentei aí no começo, né, da nossa live, né? Que ela chegou e a primeira coisa que ela falou foi isso: doutor, antes de começar, eu sou louca? E essa pergunta, sério, eu já ouvi várias vezes. Tipo, é incrível como isso ainda é espalhado no nosso meio, né? A falta de informação, né? Então, como fazer, né? Na época, foi a minha primeira vez que eu recebi essa pergunta. Eu nunca tinha recebido. Eu falei, nossa, como é que eu vou falar para essa paciente, né? Como é que eu vou explicar isso? E eu tentei explicar da forma mais simples possível, Sérgio. Que foi assim: olha, primeiro, né? Não existe louco, né? Vamos parar com isso. Primeiro a gente tem que acabar com isso, né? A loucura, né? Na psiquiatria, claro, a gente fala da loucura, né? Mas a gente está especificando para pacientes que sofrem de alguns transtornos, de algumas doenças que são mais graves, né? Como a esquizofrenia, pacientes que ficam às vezes mais graves, né? E são intitulados como os loucos, né? Mas a psiquiatria é muito maior do que isso, né? E aí aquela questão: mas então eu vou tomar remédio, eu sou louco. Até esse paciente aí, então, ele é louco. Não é isso. Eu falo para ela o seguinte: você tem a mente, não tem? É a sua mente. Isso que está acontecendo com você é a sua mente, não é? Que está adoecida? É a minha mente. Tudo bem. Além da mente, o que mais que a senhora tem de problema de saúde? Eu tenho pressão alta. Então, a senhora tem pressão alta, não tem? E a senhora não toma remédio para pressão? Tomo. Então, a senhora adoeceu, não adoeceu? Ficou ruim, não ficou? Ficou com pressão, tá certo. O coração da senhora: eu tomo remédio, tem arritmia. Então, o coração da senhora adoeceu também, por algum motivo. Meu rim também não está funcionando legal, eu tomo remédio. Então, o rim da senhora também adoeceu, não adoeceu? Por que a mente da senhora não pode adoecer? A mente é um
né, uma parte do nosso corpo. Assim como todo o nosso corpo pode adoecer, inclusive a nossa pele, que é um órgão, né, e pode adoecer, né? Por que que a nossa mente não pode adoecer? Então, só porque eu estou com um problema no coração, então, eu vou marginalizar aquele paciente porque ele tem problema no coração? As pessoas todas tratam problema de coração tranquilo, ninguém fica zoando uma outra porque tem problema de coração. Por que com a mente tem que ser zoado? Então, não, assim, quem está falando isso para a senhora é muito mal informado e não sabe do que está acontecendo. A senhora adoeceu a mente, assim como poderia ter adoecido o coração. Dessa vez foi a mente, a gente vai tratar e a senhora vai ficar bem. Então, eu acho que essa foi a primeira coisa que eu respondi para o paciente e vi que o feedback foi bom. Isso ajudou como o primeiro atendimento dela, né? E eu já passei uma certa confiança, né? Ela ficou bem de ouvir isso, né? E falar, não, é verdade, poxa, e foi com certeza. E depois ela voltou num outro atendimento e ela falou isso pra mim. Ela falou assim, doutor, falei pra todo mundo que ficou me zoando lá no meu bairro que eu tô tratando a minha mente. Aí eu falei, tá vendo? Boa. Exatamente. Boa. Ó, eu vou fazer uma última pergunta. O que, na sua opinião, todo profissional que trabalha com a saúde mental precisa ter e observar para oferecer um bom atendimento para um paciente? Isso eu acho assim. Primeiro, você tem que estar no lugar do paciente. Claro, com muito cuidado, porque, né, senão você também vai adoecer junto. Sim. Então você precisa fazer isso de uma forma técnica. Isso somente o conhecimento e a prática vai te trazer. Mas eu acho que você precisa estar no lugar daquele paciente. Por quê? O sofrimento, Sérgio, ele é muito subjetivo, né? Muitas das vezes, para mim, o que pode não ser tão sofrimento, para aquela pessoa pode ser o fim do mundo, né? E para ela aquilo pode ser a gota d'água e que vai levar ela a querer se matar, por exemplo. Então, para ter um bom atendimento em psiquiatria, primeiro, você tem que entrar na sala sem julgamento nenhum. Isso é a primeira coisa. Não importa quem é aquele paciente, sem julgamento nenhum, primeira coisa. E segundo, se colocar no lugar do paciente. Tentar entender o que na vida dele está errado, o que aconteceu na vida dele, né? Quais as relações que ele tem em torno que estão fazendo ele adoecer daquele jeito. Se você conseguir fazer isso de uma forma técnica, eu acho que é o melhor para conseguir ajudar aquele paciente. Porque aí sim você vai fazer da forma mais individual possível e vai oferecer o melhor tratamento para ele. Sensacional. Gente, vocês estão gostando da live? Está acabando a nossa primeira live com o Dr. Júlio. Eu estou muito feliz, muito feliz. Que conteúdo! Se eu pegar esse conteúdo e colocar na Hotmart, R$1.000, a galera compra. A galera podia ter aqui de graça, a galera não veio. Mas é o seguinte, para você que chegou no finalzinho, essa live vai ficar salva aqui. Vai estar no meu canal do YouTube também. Você pode pegar o link para mandar para as pessoas, que as pessoas possam ouvir essas informações. Se inscreva aqui no nosso Instagram, se inscreva no Instagram do Dr. Júlio, porque ele vai voltar aqui para a gente abordar outros assuntos. Ele vai gravar também um podcast conosco, ok? Júlio, suas últimas considerações, por favor. Mas antes, quero agradecer a todos que estão aqui, que acompanharam desde o começo até aqui. Vocês gostaram, gente? Coloca joinha aí se for legal. Se contribuir com alguma coisa aí, ok? Ó, parabéns, Dr. Júlio, parabéns, Prof. Sérgio. Foi muito lindo. Com certeza ajudou bastante pessoas. Tem mais palmas aí. Obrigado, gente. Isso é muito bom. Suas últimas considerações, por favor, antes da gente finalizar a live. Bom, queria primeiro agradecer você, Sérgio, pela oportunidade. Foi um prazer revê-lo de novo, né? Fazia tempo que a gente não tinha se visto, agora meio que por vídeo, mas estamos nos revendo. E é um prazer dividir esse conhecimento com você, né? Já falei que eu sempre fui seu fã desde que te conheci lá no Ouro Verde e continuo sendo. E eu queria deixar como mensagem final, Sérgio, eu acho que esse apelo, né? De falar para as pessoas o seguinte: vamos juntos, né, tentar espalhar, né, essas informações básicas que a gente não tem em saúde mental. Infelizmente não temos. E aí, graças à tecnologia até mesmo, né, a mídia tem ajudado muito a gente a fazer isso. E então eu acho assim, vamos ajudar a fazer isso, vamos espalhar isso, vamos levar isso para todo mundo. Porque, Sérgio, tem muita gente, mas muita gente que está sofrendo nesse momento por questões psíquicas e não está tratando. Primeiro, porque não tem o conhecimento. Segundo, porque às vezes tem medo, vergonha e diversas outras coisas. Eu postei recentemente até um negócio no meu story falando que um estudo que foi feito, a média de demora
para você procurar ajuda na depressão, estava em torno de 3 anos e pouco. É a média que um brasileiro demora para conseguir procurar ajuda por conta do sofrimento em depressão. Então, isso por conta dessas coisas que a gente está falando. Então, olha o tempo que esse paciente ficou, né, sem tratamento, que poderia estar melhor e não está. Então, é isso que eu queria deixar de apelo, e que a gente consiga fazer isso cada vez mais. E eu estou disponível também para dúvidas depois. Quem quiser pode mandar no direct, mandar onde quiser, eu respondo. E compartilhem isso. Divulguem isso aí, né? Não só a minha, mas o Dr. Luiz que vai vir depois aí também. Vamos compartilhar isso e fazer disso aí uma missão boa, né? E levar isso para os outros. Sensacional. Gente, eu tenho ido nas igrejas para falar de saúde mental nas igrejas. Então, eu tenho tido espaço, levar mesmo palestra sobre saúde mental na igreja, e eu tive um testemunho. Eu fui dar palestra em dezembro, quando eu volto em abril, a filha me procura, falou que através da sua vida, através da sua vinda aqui na igreja, minha mãe começou a se tratar. A mãe ficou 25 anos recusando ir ao psiquiatra, mas depois da palestra, ela foi se tratar. Então, é por isso que eu entendo também que é muito importante que a gente abra esse tipo de espaço. Eu vou pegar essa live, vou compartilhar nessas igrejas que eu vou para falar. É bom que as pessoas tenham acesso, possam pelo menos, eu não fui assistir, mas eu posso acompanhar da minha casa, eu posso pegar esse conteúdo, ajudar alguém. Júlio, gratidão, muito obrigado, merci beaucoup, sensacional, não tenho o que falar da live. E aí, gente, quem estiver do outro lado, faz uma pose legal, vamos ver se alguém faz um print, ficar bem de lado, esse lado me favorece, vamos lá, manda ver uma pose aí legal, faz um print nosso, compartilha lá nos stories, pode marcar lá, eu vou abrir uma outra caixinha, vamos compartilhar essas informações no dia 25, vai chegar aqui o Dr. Luiz, a gente vai conversar também, e logo em seguida o Júlio vai vir com outro assunto, e fiquem ligadinhos aqui, porque a gente vai ter o nosso podcast lá, vai estar mais aberto, a gente vai estar junto, isso na mesma mesa. Muito obrigado mais uma vez, verdade, vamos tratar a nossa vida. Gratidão, doutor Júlio. Tchau, tchau. Um abraço, tudo gente. de bom. Gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Legal.